Olá, eu sou o pastor Larry Hug. E eu sou a pastora Tis Hug. E nós gostaríamos de convidá-los a se juntar a nós semanalmente na Rede Gospel. E a Bíblia diz que a verdade que você conhece, a verdade que você possui, te libertará. Então Tis e eu vamos trazer o Evangelho a vocês através dos olhos de um Jesus judeu, de um apóstolo Paulo judeu, de um Moisés judeu. E quando você entender as raízes judaicas da sua fé, isso libertará um poder divino, uma unção divina e milagres divinos. Deus disse ao povo judeu: eu quero que vocês vão e tomem um cordeiro. Eu quero que vocês peguem este cordeiro e levem-o para a sua casa, na véspera do Shabat. O cordeiro era um deus, um dos principais deuses dos egípcios. De fato, era o principal deus da prosperidade. Agora, algo que nós não lemos frequentemente é que o que causou tudo o que aconteceu foi que o povo judeu, depois de 210 anos de escravidão, eles assimilaram. Bem, a porta foi aberta para eles se tornarem escravos quando eles foram para o Egito pela primeira vez. Nos tempos de José, eles eram os comandantes. Mas quanto mais eles assimilaram que deveriam ser como o mundo, mas eles sentiram que seria uma vantagem política e econômica deles se eles deixassem de ser tão religiosos e começassem a ser mais como o mundo. E quanto mais mundanos eles se tornavam, mais distantes de Deus eles ficavam. Quanto mais nós nos afastamos de Deus e do que Ele ensina em Sua palavra, bem, pastor, isto aconteceu há milhares de anos atrás e estamos em 2022. Vamos lá, é tempo de se modernizar, mas a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Eu não mudo. A razão pela qual a América foi o maior país do planeta é porque nós fomos forjados como uma nação judaico-cristã. Uma nação debaixo de Deus. E quando nós estamos debaixo de Deus, quando nós estamos cobertos por Deus, as nossas bênçãos, os nossos inimigos, a provisão sobrenatural, mas assim como Israel no Egito. Bem, sabe de uma coisa? Nós estamos governando, estamos reinando, estamos indo bem e nós estamos nos afastando e nos afastando de Deus. Sabe, eu sei que a Bíblia diz para orarmos pelas nossas refeições, mas se alguém me ver e se eu for envergonhado, ou se você for abençoado por Deus. É a mesma coisa com a Igreja Mundial. O que aconteceu com a Igreja de Sardes? A igreja de Sardes tinha algo e diz que Deus disse o que ensinamos na semana passada, que você tem uma reputação de estar vivo, mas que está morto. Deus diz: quando você vier à minha casa, levante as mãos. Levante as mãos santas para adorá-lo e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Bem, pastor, esta não é a minha natureza. Bem, até que você não tenha mais fôlego, então esta é a sua natureza. O que acontece com o corpo? Você sabe que o corpo morre e o espírito sai. O espírito sai. Então, aqui Deus está dizendo a eles: eu quero que vocês tomem um cordeiro. E eu acho que está em Êxodo 8:36, eu creio. E eles disseram: bem, Deus, se nós fizermos isso, eles irão nos apedrejar. E Deus basicamente disse: vocês vão obedecer a eles? Ou vocês vão me obedecer? Agora, esta é uma palavra do Shabbat Haggadah, mas deixe-me ir mais fundo, quero dizer uma coisa para vocês. O versículo 13 diz: agora o sangue deverá ter por sinal nas casas onde vocês estão, e quando eu vir o sangue, e eu passarei direto, e na verdade, esta
É uma tradução ruim do hebraico para a nossa língua, porque não era Deus que estava destruindo, mas ele estava abrindo a porta para a destruição. Isso é o que aconteceria se eu quisesse me afastar de Deus. Isto abriria a porta. Quanto mais longe eu fico de Deus, quanto mais longe eu me afasto da luz, e mais a escuridão se aproxima. Certo? Mas ele disse, se eu vir o sangue, não é apenas cantar sobre o sangue, não é apenas eu clamar pelo sangue, é o que nós vivemos de acordo com os 7 lugares onde Jesus derramou seu sangue. Ele disse, quando eu vir o sangue, em outras palavras, não podemos enganá-lo. Nós não podemos dizer, o Senhor mandou tomar o cordeiro e levá-lo para casa, e você diz, eu fiz isso, Senhor, eu fiz. E o Senhor diz, eu não vejo o sangue. E se você se lembrar da igreja de Sardes, ele tinha 7 espíritos e 7 olhos, certo? Ele vê tudo. Então ele vê se nós estamos servindo a ele. Ele vê se nós estamos guardando o sábado. Ele vê se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ele vê isso. Poxa, eu não ouvi nenhum amém agora. Nem a Tis falou amém para isso. E ela disse, eu falei sim. Eu sei. Eu sei. Agora o sangue deverá te ser como sinal na casa onde vocês estão. E quando eu vir o sangue, eu passarei direto, e a praga não os tocará para os atingir quando eu derrubar a terra do Egito. Agora, eu acredito que esta é uma palavra profética para onde nós estamos hoje, de uma proteção divina. Está tudo louco lá fora. Há pessoas fazendo coisas hoje que, há um ano atrás, nós acharíamos que elas seriam presas por isto. Nós temos ensinado às nossas crianças sobre sexo e transgêneros e eu acho que isso se chama pedofilia. Os cabeças da educação hoje em Washington disseram, vocês estão levando isso a sério demais. Veja o quão rápido está mudando. Mas veja, se nós não entendermos o que a palavra de Deus diz, então isso será lentamente assimilado. Que pensar o que há de errado com se um menino achar que ele é uma menina e uma menina achar que o que há de errado, e nós só continuamos ouvindo o que o Egito está dizendo e apenas continuamos ouvindo o que o Egito está dizendo, e nós precisamos permanecer na palavra, que diz que Deus criou o homem e a mulher. E nós não somos contra ninguém. Deus não me fez ser um viciado em heroína, mas Deus me libertou disso. E o que Satanás intenta para o mal, Deus usa para o bem. Certo? Ok. Então, e assim este dia te será por memorial, e você deve guardá-lo, versículo 14, como um banquete para o Senhor, ao longo de suas gerações. Você deve guardá-lo como um banquete, por ordenança eterna. Eu me pergunto quantos cristãos estão na igreja esta noite, guardando a ordenança eterna do Shabbat Haggadah. Nós estamos aqui, certo? Nós estamos aqui. Estamos todos aqui presentes. Mas eu não digo isso para pegar no pé de ninguém. Eu falo para vermos o quão longe nós conseguimos fugir da palavra de Deus. Leia isso novamente. Você deve guardá-lo. Quem é que deve guardar? Quem deve guardar? Vocês devem guardá-lo como um banquete para o Senhor, ao longo de suas gerações. Vocês devem guardá-lo como um banquete, como uma ordenança eterna. Eterna. Por quê? Porque Deus quer que sejamos abençoados. Ele quer a proteção divina sobre nós, certo? E por 7 dias você deve comer pão sem fermento. Esta é a parte que eu não gosto. Eu estive em Israel algumas vezes durante a Páscoa, quando você não pode comer qualquer pão com fermento. Eu estava tão cansado do matzah. Quer dizer, no hotel não tinha pão. E eu sou um gentil.
Por 7 dias você deve comer pão sem fermento. No primeiro dia você deve remover o fermento de suas casas. Agora, literalmente, nas casas judaicas, eles pegam e eles tiram tudo de lá que tem fermento. Porque eles estão se preparando para o milagre da Páscoa. Eles estão se preparando para o milagre da provisão divina. E eles começam a jornada da riqueza dos ímpios nas mãos dos justos e da divina libertação. E então, nós precisamos ir e nos livrar de todo o pão fermentado da nossa casa. Vamos dizer que você não precisa se livrar do fermento em seu armário. Mas que tal se livrar do fermento que está em sua vida? Porque pense no que está vindo. Proteção divina. As pragas vindo. A proteção divina. Provisão divina. As pessoas que os têm como escravos, as pessoas cujas vidas eles acabaram de arruinar, porque eles não têm mais o trabalho escravo. Eles foram até eles e disseram: nós queremos todo o ouro, toda a sua prata, todo o seu gado. Eles disseram: por favor, leve. Leve. Esta é a primeira transferência de riqueza da história. E que vai acontecer novamente. E que está novamente acontecendo. Está acontecendo novamente. Amém? E na libertação divina, este mundo não nos possui mais. Este mundo não nos diz mais o que fazer. Se eu conseguir chegar lá, eu vou dizer o que significa a palavra faraó. Mas vamos continuar lendo. No primeiro dia, deve haver uma convocação sagrada. No 7º dia, este é o 7º dia da Páscoa, deve haver uma convocação sagrada entre vocês. Nenhum tipo de trabalho deve ser feito por eles, mas o que todos devem comer só pode ser preparado por vocês. Vocês devem observar a festa do pão sem fermento, pois neste mesmo dia, a festa do pão sem fermento é a primeira oferta de primícias. Quando eles levavam a oferta de primícias na festa do pão sem fermento, eles estavam levando uma oferta que era uma oferta de ação de graças. Uma oferta de ação de graças que dizia: por 210 anos, Faraó nos moeu ao máximo, nos matou à vontade e nos manteve na pobreza. A oferta de primícias que eles levavam foi uma oferta de cevada. Alguém se lembra por quê? Eles não tinham trigo. Eles eram escravos, e a cevada era com que os egípcios alimentavam os animais. E o mundo diz: você não é nada para nós além de um animal. Então, a única coisa que eles tinham era cevada. Agora, 50 dias depois do Pentecostes, 50, chave out, porque eles deixavam mergulhado pelos 49 níveis de depravação. Eles deixavam mergulhado desde o momento em que José saiu de Israel e eles foram para o Egito e eles foram abençoados e eles começaram a agir como o mundo e eles deixavam mergulhado pelos 49 níveis. E é por isso que a contagem do Homer, estas 7 semanas que antecedeu o Pentecostes e em seguida no 50º dia, eles trouxeram uma porção dobrada de oferta de trigo e eles agitaram diante do Senhor, dizendo: nós não estamos mais limitados pelo que o faraó e este mundo vai fazer conosco. Não há mais faraó. E aqui está uma mensagem que você precisa compartilhar com todo mundo. Este governo, Wall Street, não é meu provedor. Jeová Jiré é o nosso provedor. E não permita que eles... E me perdoe se o que eu digo não é politicamente correto, mas entenda o meu coração. Não permita que o nosso governo nos transforme em escravos. E esse é o processo em que eles passaram no Egito. E você tem os primogênitos, que são os cabeças das finanças, e eram muito poucos primogênitos, os cabeças das finanças, e não havia classe média. Em seguida, os escravos. E é isso que eles estavam tentando fazer hoje. Mas nós declaramos neste momento que nós não seremos limitados por uma oferta de cevada, mas que nós faremos o aliá, que seremos elevados da mentalidade de escravos, apenas nos dar algo livre dos governantes e comandantes sobre Jeová Jiré, o nosso provedor. Agora, as pessoas perguntam o tempo todo por que isso demorou 50 dias.
Lembre-se de quando Moisés subiu para a montanha para receber os 10 mandamentos e ele não desceu no devido tempo. O que eles disseram? É melhor levantar um ídolo. É melhor levantar um ídolo. Se ao menos nós tivéssemos cebolas e alhos, levou um longo tempo para eles pararem com isto de me dê algo de graça, para entender que nós somos filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus e tudo que vocês colocarem em suas mãos, Deus fará com que isso prospere. Amém? Eu tenho que continuar. Você deve observar, portanto, você deve observar o dia ao longo das gerações da ordenança eterna. Vamos para o versículo 18. No primeiro mês, que é onde estamos agora, o mês do Nissan, no 14º dia do mês, à noite, você deve comer pão sem fermento. Até o 21º dia do mês, à noite, esta é a Páscoa. Por 7 dias, nenhum fermento deverá se achar em sua casa, pois todos aqueles que comerem o fermento, essa mesma pessoa deverá ser cortada da congregação de Israel. Agora, obviamente, se você comer pão, você não está cortado. Mas Deus está dizendo algo aqui que é uma bênção vindo na casa de Deus, e isso é um moadim todo ano. Mas eu acredito que, agora eu vou te dizer algo que eu falo até nós gravarmos os nossos programas de televisão quarta-feira. Eu acredito que você vai ver em novembro, nós não temos que esperar até novembro, mas em novembro nós vamos ver uma grande mudança política. E tudo vai voltar e vai haver empregos e ganhos nos negócios, mas aqueles no nosso meio agora, em novembro, que fizeram o que Deus lhe diz para fazer, servindo a Deus, quando talvez não seja conveniente servir a Deus, nós estamos nos preparando. E quando esse momento chegar e Deus reverter tudo e nós nos livrarmos de toda essa bobagem, aqueles de nós que estão fazendo o que é certo, como a congregação de Israel, vamos ver a bênção de Deus cair sobre nós. Amém? Ok. Onde eu estou? 19. Obrigado. Por 7 dias, nenhum fermento deverá ser achado em suas casas, pois todos aqueles que comerem o fermentado, essa mesma pessoa deverá ser cortada da congregação de Israel, sejam estrangeiros ou nativos da terra. Algo interessante como informação, estrangeiro sempre significa gentio. E muitas pessoas acham que foram só os judeus que foram para o Monte Sinai. Foram os judeus e os gentios. Porque depois das 10 pragas, houve muitos gentios que disseram, nós vamos com vocês. Que o seu Deus seja o nosso Deus, nós vamos seguir vocês. Que Faraó que nada, nós vimos o poder que ele tem. Vocês transformam o Nilo em sangue e os sapos e os gafanhotos e tudo mais. Nós vamos com vocês. E então muitos gentios estavam lá e eles se tornaram parte da família de Israel. E se você pensar sobre o que está acontecendo hoje, nós somos judeus e gentios hoje. E acabei de voltar de Israel e eu nunca vi o povo judeu, e eu estive com governantes oficiais, atrás de governantes e governantes oficiais, tão gratos porque os judeus e os gentios estão derrubando as paredes que dividem e nós estamos unidos como um. Quero dizer, é como isso nunca aconteceu antes, é história. Ok, onde eu estou de novo? 20. E vocês não deverão comer nada fermentado em suas casas. Vocês deverão comer pão sem fermento. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse a eles, escolham e tomem cordeiros para si, de acordo com suas famílias, e matem o cordeiro da Páscoa. E vocês deverão tomar um monte de isopo e mergulhar no sangue do que estiver na bacia, e passá-lo nos umbrais e nos 2 marcos de suas portas, e com o sangue que está na bacia. E nenhum de vocês deverá sair pela porta de sua casa até amanhã. Novamente, não é por fora, era por dentro que eles passavam o sangue para cobrir toda a sua família. Acredito agora que você tem um marido, ou uma esposa, ou avô que precisa de Deus. Os cubra agora com o sangue de Jesus. Cubra-os esta noite com o sangue de Jesus. Verso... onde eu estou? 23. Pois o Senhor vai passar para ferir os egípcios e por sinal... As escrituras dizem que ele iria ferir todos os primogênitos da terra. E isso incluía os judeus. Ele disse pessoas e os animais, todo o mundo. Se não houvesse de fato nenhuma ameaça aos judeus de serem atingidos, ele nunca teria dito passe o sangue em suas portas.
Porque quando eu vir o sangue em suas portas, eu vou passar direto. Então não foi algo assim, meu Deus. E sabe todas aquelas pessoas que vivem no pecado em Las Vegas, que vivem em pecado em New Beginnings? Boa noite, todo mundo. Obrigado. Obrigado por vir. Nós temos que entender que não é só porque nós somos cristãos, que não significa temos que viver como cristãos. Certo? Pois o Senhor vai passar e ferir os egípcios quando ele vir o sangue no umbral e Marcos. O Senhor vai passar direto de sua porta. E veja a próxima parte do versículo. E como ele está escrito lá em cima. E nos 2 Marcos, e não permitirá que o destruidor entre em suas casas para ferir você. Veja em sua Bíblia para a palavra você. Vocês reparam algo em comum nisso? Não está lá, porque nós não conseguimos mostrar isso lá, mas veja em sua Bíblia. Em itálico. A palavra você está em itálico. Quando algo está em itálico, o que isso significa? A Bíblia, o que significa? O homem acrescentou isso para tentar explicar. Então, quando diz, eu viro o sangue nos marcos da sua casa, eu não vou permitir que o destruidor entre em sua casa para ferir. Não apenas ferir você. Veja, isso é um entendimento único da santificação, onde um marido pode santificar uma esposa pode santificar um marido, os pais podem santificar seus filhos, e pode parecer que, sabe, o meu marido nunca servirá a Deus ou qualquer outra coisa, mas quando você permanece na brecha, Deus vai proteger sua família para ela não ser destruída. Isto não significa que se eles não estão servindo a Deus, que o inimigo não vai dar umas pancadas neles, nem que eles vão voltar para casa com alguns olhos roxos espirituais. Mas Deus não vai permitir que o destruidor venha e destrua a sua família. Ele não vai permitir que sua família seja ferida. Há alguém para dizer amém? E você deve observar isso como uma ordenança para você e seus filhos para sempre. Por quanto tempo eu disse? Para sempre. E ele irá passar, e quando você chegar à terra, que o Senhor lhe dará como ele prometeu, você deverá guardar este culto. Ainda que agora você esteja na terra prometida, agora seus rebanhos estão cheios e seus vinhedos estão crescendo. Você ainda faz isso? Você ainda volta a dizer, quer saber? Há um inimigo lá fora e eu preciso manter o sangue do cordeiro na minha casa e na minha família. Sabe, eu estava dizendo ao Derek, uma das razões pelas quais Deus continua abençoando você, e eu tenho feito isso por muito, muito tempo, e sabe, naquela época, quando o nosso ministério era a maior parte na rua, com viciados em drogas e prostitutas e sem teto, e eles chegavam para você, e sabe, nós vimos tantos chegando como sem teto, e no final eles abriram seus próprios negócios prósperos e se saindo bem e indo bem. Mas é um padrão. Mas de repente, sabe, eles não precisam mais acreditar em Deus pelo aluguel, eles não precisam acreditar em Deus pela gasolina de seus carros, nem sequer precisam acreditar em Deus pelo teto sobre suas cabeças. Agora tudo que eles fazem é ser abençoados e de repente eles não dão mais o dízimo. E de repente eles não vêm mais à igreja e eles faltam e dizem, bem, sabe, é que eu estou muito ocupado e sabe, e eu disse ao Derek, e você acaba vendo essas pessoas tantas vezes, quase sempre, perdendo seus negócios, perdendo suas famílias, perdendo suas casas. Sabe, é uma coisa quando eles estão fechando a porta da cela da prisão e você grita, oh Deus, por favor, eu vou conseguir, eu vou te servir. E quando Deus abre a porta, você fala, sabe, é que eu consegui um trabalho muito bom e eu tenho que trabalhar aos domingos. Quando eu fui salvo, me ensinaram que não deveríamos deixar de ir à igreja. E um dos meus primeiros empregos, quando eu me casei, era que eu carregava caminhões. E eles me colocaram no turno da noite, onde eu começava às 5 e trabalharia até 1 da manhã ou algo assim. E era uma pequena cidade no Arizona, mas eu trabalhava para que eu conseguisse fazer o meu intervalo na hora do almoço, na quarta-feira à noite, para que eu pudesse ir e pegar o carro e ir para a igreja. E eu ia todo sujo, cheio de poeira, e eu ficava lá na igreja louvando a Deus, e depois eu ia embora assim que tudo terminava, e eu voltava. Por quê?
porque eu não queria perder o que Deus tinha colocado na minha vida, e ainda é assim hoje. Agora, ouça, os momentos mais perigosos, o momento mais... foi isso que aconteceu com Israel. O momento mais perigoso não é quando eles estão fechando a prisão, a porta da cela da prisão. O momento mais perigoso é quando você não precisa de um milagre. Seu corpo está curado, você encontrou um marido, encontrou uma esposa, você abriu um negócio, arrumou um bom emprego e nós não precisamos que Deus atenda às nossas necessidades toda semana e nós esquecemos que foi o Senhor que nos deu poder em nossas mãos para ganhar esta riqueza. Sabe, o Derek começou na prisão. Veio aqui, se casou com a Katrina, conheceu Katrina na igreja. Mas sabe, o Derek nunca perde um culto, ele ainda serve, ele ainda faz isso. Isso foi o que aconteceu com Israel no Egito. Eles não entraram como escravos lá, eles chegaram lá como o segundo homem no comando do Egito. Vocês podem dizer amém? Estão vendo o que está acontecendo? Isto é América. Nós chegamos aqui como escravos, meros servos. Nós lutamos, nós derrotamos os maiores militares do mundo, o exército britânico com espingardas. Eles tinham tropas chegando e nós com espingardas. Mas nós estamos unidos como uma nação debaixo de Deus. Com milagres após milagres, e nós estamos perdendo esses milagres. Estamos perdendo isso. Mas Deus está dizendo, lembre-se desta noite e volte para isto. Amém? Vamos continuar. E eu virei, e ele virá e passar. E quando você chegar à terra que o Senhor lhe dará, assim como ele prometeu, você deverá guardar este culto. E será que quando seus filhos disserem a vocês, o que vocês querem dizer com este culto? E vocês deverão dizer, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou direto pelas casas dos filhos de Israel. No Egito, quando ele feriu os egípcios e libertou seu povo. Deixe-me fazer um comentário aqui, e me perdoem por estar estendendo tanto, mas deixe-me fazer um comentário. A palavra Páscoa é onde a palavra que tiramos da palavra pesha e da palavra pesque, que significa contar. Então, todos os anos na Páscoa, você conta a história, você compartilha a história com os filhos de Israel. Mas em hebraico há outro significado para essa palavra contar, que quer dizer revelar um segredo. Então você conta o segredo. Pastor Larry, como você passou de um traficante de drogas, de um rapaz no interior da cidade de South St. Louis, um viciado em drogas, para um pastor? Deixe-me te contar um segredo. Como foi quando Lion teve uma forma rara de leucemia, da qual eles nunca viram uma criança sobreviver? Qual é o segredo? Quando deram a Tis 3 meses de vida, qual é o segredo? Qual é o segredo? Está bem aqui. Número 1, nós temos o cordeiro. Número 2, nós temos o seu sangue. Número 3, nunca esquecemos o Shabat. Porque esta é a janela semanal do céu que se abre sobre nós e o poder milagroso de Deus. E agora nós podemos viver tendo o cordeiro, sem o poder do sangue, sem essa abertura semanal da janela do céu. Mas quem iria querer isso? Por que iríamos querer? Deixe-me encerrar, eu estou realmente estendendo muito. Onde eu estou? 28. E vocês dirão, 27, vocês deverão dizer, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou direto pelas casas dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios e libertou o seu povo. Sabe, eu estava pensando, você deve contar o segredo. Sabe, quando eu cresci em South St. Louis, havia um ditado, uma vez um viciado, sempre viciado. Minha mãe disse a Tis, ela disse, eu achava que eu nunca o veria vivo novamente, ou que ele seria morto em um negócio de drogas, ou que morreria de overdose. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel.
Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.